Olá, pessoal! Tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Eu espero que vocês estejam também todos bem. Vocês notaram que hoje nós temos um cenário um pouquinho diferente, né? Hoje é uma data muito especial e já já a gente fala dela, combinado? Bom, hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos encerrar a unidade 8, encerrando a nossa apostila 2, beleza? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a leitura de algumas páginas, nós vamos ter um vídeo explicativo resolvendo alguns exercícios, isso vai ajudar bastante vocês. E depois, nós temos uma surpresa no finalzinho da aula, combinado? Me acompanha aí. Cartografia reduzindo o espaço real. Vocês já ouviram falar em cartografia? Alguns de vocês provavelmente já pegaram aquele caderninho de desenho, estava escrito assim, cartografia e desenho. Bem, cartografia é uma ciência, e é uma ciência muito utilizada dentro da geografia. Na cartografia, nós trabalhamos com a elaboração de mapas, e para fazer isso, nós precisamos seguir algumas regrinhas. Vamos ver quais são elas? Você já sabe que mapas são representações reduzidas de um espaço, um município, uma região, um país ou até um planeta inteiro. Temos trabalhado com variados tipos de mapas e você já conhece alguns elementos que os compõem. Rosa dos ventos, título, linhas imaginárias e cores. Sabe também que por meio deles localizamos cidades, portos, áreas de mineração e etc. Compreenderemos como se organizam o espaço e a sociedade. Bom, se vocês observarem bem na nossa tela, nós temos um pequeno mapa do município de Caruaru, que é uma cidade muito importante no estado de Pernambuco. Se vocês observarem bem, nós temos alguns elementos nesse mapa. Nós temos um título, nós temos uma escala cartográfica, e é justamente a escala cartográfica o motivo principal da nossa aula de hoje. Se vocês observarem também, nós temos uma rosa dos ventos, mostrando os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Bom, é o seguinte, vocês já estão acostumados a ver mapas desde o segundo, terceiro ano, e esse ano nós vimos muitos e muitos mapas durante as nossas aulas. Presta bem atenção numa coisa, nesse mapa aqui, ó, nós temos 0 a 82 quilômetros. Se você pegar a reguinha aí e medir, lembrando que a gente começa a medir sempre do 0, colocar aí na sua apostila e medir do 0 até 82, vai dar sempre 1 centímetro, isso é regra. Significa que 1 centímetro no seu mapa equivale a 82 quilômetros. Bom, para que você entenda um pouco melhor, presta atenção nesse vídeo que vai passar logo a seguir, onde nós vamos resolver as atividades juntos e eu quero que você acompanhe de pertinho aí na sua apostila, tá bom? Então vamos lá? Agora que você aprendeu o que é cartografia, essa ciência que envolve a geografia e a matemática, nós vamos aprender e entender como confeccionar uma planta baixa. Uma planta baixa nada mais é que uma representação horizontal de um lugar. Pode ser de uma sala de aula, de um quarto, de uma casa. É assim que os engenheiros, por exemplo, fazem para construir um projeto. Primeiro ele desenha de forma plana, em uma prancheta ou no computador, e depois esse desenho plano vai para a confecção de uma casa, por exemplo. Agora imagina só, quando você olha para a sua sala de aula e você lembra da sua sala de aula, você consegue memorizar algumas coisas. Tinha armário, tinha carteira, tinha lousa. E aí, como a gente pode confeccionar uma sala de aula em uma simples folha de papel? É isso que nós vamos ver no próximo exercício. Mas antes disso, presta atenção no que pede a atividade. Planta baixa, a representação reduzida da sala de aula. Para você entender como é feita no mapa, a redução de um espaço real de forma proporcional, você e seu grupo farão um exercício prático. Bom, estamos em quarentena e não estamos na escola, então não teremos trabalho em grupo, mas pensamos em uma solução alternativa para que a gente possa aprender e entender um pouquinho melhor isso. Trabalhando com a redução do espaço de sua sala de aula. Quais materiais nós utilizaríamos se estivéssemos em sala de aula? Usaríamos papel cartão, barbante, cola branca, tesoura, fita métrica ou trena. Mas não vamos precisar nada disso. Presta atenção na próxima atividade que nós vamos ajudar você a construir uma planta baixa
de sua sala de aula. Vamos lá? Agora, abra na página 195 da sua apostila e acompanhe aqui comigo. Procedimentos. Utilizando os barbantes coloridos e o papel cartão preto, você se juntará a alguns colegas para construir uma planta baixa de sua sala. Lembrando que não estamos na escola e não iremos nos reunir, combinado? Mas, de qualquer forma, eu deixo aqui como sugestão que você construa a planta baixa de sua sala. Lembre como é a disposição dos móveis, das carteiras, da mesa do professor, dos armários em sua sala. Mas, se você tiver dificuldade, nós vamos auxiliar nesse processo. Acompanhe aqui comigo. Para começar, participe da contagem de móveis e objetos existentes na sala. Anote a quantidade no quadrinho correspondente. Bom, professor, eu não estou na escola. Como eu vou fazer? Acompanhe comigo aqui no vídeo. Nós construímos uma planta baixa de uma sala de aula. Não é exatamente igual à sua, mas que lembra. Observe bem as carteiras. Então nós temos janelas, nós temos portas, nós temos um lixinho, tem a lousa lá na frente da sala, tem a mesa do professor com a carteira, com a cadeira laranja, nós temos as carteiras dos alunos, né, em azulzinho, nós temos os armários na sala. Então, na verdade, isso é um tipo de planta baixa. Claro, nós fizemos algumas adaptações para que você pudesse entender e compreender um pouquinho melhor. Mas observa bem, nós temos 4 paredes com 6 metros por 10 metros, nós temos uma porta, nós temos várias carteiras. Observe bem a imagem para nós respondermos a questão. Então vamos lá? Quantas mesas do professor nós temos na sala? Bom, vamos lá observar. Nós temos uma mesa do professor, não é isso? Quantas cadeiras do professor nós temos na sala? Nós temos também uma cadeira. Carteiras de alunos. O professor vai ajudar vocês a contar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos 16 carteiras e 16 cadeiras. Então já vamos respondendo aqui. 16 carteiras e 16 cadeiras. Agora observa bem para a imagem. A sala de aula é um retângulo. Um retângulo é um quadrilátero. Então nós temos aqui 4 paredes, não é isso? Então eu vou lá na minha folhinha e marco 4 paredes. Agora observa bem a sala de aula. Tem prateleira na sala de aula? Não, não tem. Então nós temos aqui 0 prateleiras. Tá acompanhando aí? Tá prestando atenção? Não perde o foco não, hein? Olha bem aí, quantas portas nós temos na imagem? Nós temos apenas uma porta. Então eu vou lá marcar no meu desenho, na minha apostila, uma porta. E lixeira, hein? Observa bem para a imagem, quantas lixeiras nós temos? Nós temos apenas uma lixeira. Correto? Tá acompanhando aí? Olha para o fundo da sala, nós temos quantos armários? Nós temos um armário e 2 armários. Então vamos lá marcar 2 armários. E quantas lousas nós temos? Nós temos apenas uma única lousa na frente da sala. Então, a partir dessa planta baixa, nós podemos contar a quantidade de móveis que nós temos na sala. Claro, se fosse construir uma planta baixa bem real, nós precisaríamos fazer tudo na mesma proporção. Mas como aqui é para fins de entendimento, nós construímos uma planta baixa de forma a deixar tudo visível para você. Presta bem atenção. Se você quiser fazer uma planta baixa da sua sala e contar os móveis da sua sala de aula, pode fazer também. Tenho certeza que o seu professor e a sua professora vão adorar. Vamos lá? Agora vamos para a atividade 2. Agora com seus colegas, faça o que se pede. Lembrando que não é para reunir com um coleguinha em casa, combinado? Meça o comprimento da parede da sala de aula com um barbante de cor crua. Cor crua é aquela cor natural do barbante sem tingimento. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu vou escolher uma parede da sala. No caso, eu vou escolher
a parede de 6 metros. E pegaria o barbante, 2 alunos, né? Um pegaria o barbante em uma ponta, esticaria o barbante até a outra parede. Se você está pegando um barbante medindo uma parede de 6 metros, o barbante vai medir 6 metros. Agora olha o que ele pede para a gente no item 2. Dobre o barbante ao meio sucessivamente até que caiba no papel cartão. O barbante deve ser o maior possível. Então esse barbante que nós medimos naquela parede, ele mede 6 metros. Imagina que eu tenho um papel cartão. O papel cartão é aquela cartolina mais grossa, na cor preta. Está representado aqui na tela, nesse retângulo. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse mesmo barbante de 6 metros. E aí eu viria por cima do retângulo. No caso aqui é nosso papel cartão. E faria isso. Eu fui uma vez 1 metro. Não é isso? Fui 2 vezes 2 metros, 3 vezes 3 metros, 4 vezes 4 metros, 5 vezes 5 metros, 6 vezes 6 metros. Agora presta bem atenção, porque o item C pede para a gente cortar o barbante. Então eu pegaria a minha tesourinha, olha que bonita a minha tesoura, eu viria, cortaria aqui, cortaria aqui, cortaria aqui, aqui e cortaria aqui. Depois de cortado, eu teria 6 pedaços de barbante, cada um medindo 1 metro. Então ele pede pra gente, conte os pedaços de barbante e registre o número de pedaços. Lembrando que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Então eu teria 6 pedaços de 1 metro cada. Combinado? Entenderam? Então vamos para a próxima. E aí, entenderam? Os próximos passos seriam os mesmos. Nós deveríamos medir todos os móveis da sala, medir as carteiras, medir os armários, medir as outras paredes da sala e fazer a mesma coisa no papel cartão. Se nós observarmos bem na atividade anterior, nós cortamos o barbante 6 vezes. Isso significa que nós temos uma escala de 1 para 6. Professor, não estou entendendo nada. Vou explicar para vocês. Significa, pessoal, que nós diminuímos a sala de aula naquele papel cartão 6 vezes. Para pensar aí. Se você pegasse uma folha de sulfite agora e fosse desenhar a sala de aula, quantas vezes você precisaria diminuir todos os objetos da sala para que ele coubesse dentro daquela folha? Então nós fizemos, na verdade, uma atividade parecida com isso. Nós medimos a realidade e colocamos na folha para diminuir o seu tamanho, ou seja, para que aquele desenho da sala de aula inteira coubesse dentro de um papel cartão. Como no exercício anterior nós tivemos 6 pedaços de barbante, nós diminuímos a sala de aula 6 vezes para caber dentro do papel cartão preto. Então é por isso que eu coloquei aqui a escala 1, 2 pontos, 6, o que significa a escala 1 para 6. Professor, mas o que é essa escala que você está falando? Essa escala, ela aparece nos mapas. Todos os mapas precisam ter uma escala, para que você saiba quantas vezes aquele mapa foi diminuído em relação ao seu tamanho real. Ou seja, nos próximos passos da atividade, que seria o passo 5, 6, 7, 8 e 9, vocês deveriam medir todos os objetos da sala, e aí nós vamos pular porque não há necessidade disso, correto? Então eu deixo aqui um desafio para vocês. Tenta construir uma maquete da sua sala de aula em uma folha de papel. Tenta fazer uma planta baixa na sua casa, correto? Se precisar de ajuda, conte com seu professor. Agora vamos entender um pouquinho melhor o que é essa tal de escala que o professor está falando. Mas para isso, precisamos ler juntos. Vamos lá? A planta baixa de sua sala foi reduzida de maneira proporcional ao tamanho real, pois todos os objetos imóveis foram reduzidos o mesmo número de vezes. Então, se eu diminuir aquela parede 6 vezes, eu preciso diminuir a carteira 6 vezes, o lixo 6 vezes, todos os objetos.
Isso é reduzir de maneira proporcional. Já viram aqueles carrinhos que vendem naquelas lojas, aquelas réplicas e aquelas miniaturas? Se você olhar embaixo, vai ter um número. 2.16, 1/16, 1/8, são exemplos, tá bom? E esses carrinhos, eles são iguais ao carrinho real, porém em tamanho reduzido. Então é isso que é uma escala. A escala é uma redução proporcional da realidade. Ou seja, se eu quiser fazer uma sala de aula em um papel de maneira totalmente proporcional, muito parecida com a realidade, eu preciso reduzir todos os objetos a mesma quantidade de vezes. Então, se eu diminuir a carteira 6 vezes, eu tenho que diminuir a lousa 6 vezes, eu tenho que diminuir as mesas 6 vezes, o lixo 6 vezes, correto? Da mesma forma, os mapas também são representações reduzidas, mas a redução não pode ser feita ao acaso, ela tem que ser proporcional às medidas reais. Então, o cartógrafo, quando ele está confeccionando um mapa, ele não pode simplesmente fazer um desenho do jeito que ele quiser. Ele tem que pegar as medidas reais, diminuir as medidas reais de forma a caber em um mapa. Para reduzir os espaços reais de maneira proporcional, usa-se a escala. A escala mostra a relação matemática entre o número real do espaço e o tamanho representado no mapa, numa maquete ou numa planta baixa. Lembrando que essa aqui é a nossa planta baixa da nossa sala virtual. Continuando as nossas atividades na página 198, vamos observar esse mapa da região Nordeste. É um mapa que vocês já conhecem bem. Então, se vocês observarem bem o mapa, lá no cantinho direito, lá embaixo, observa aí no seu mapa da página 198, lá no cantinho de baixo, tem um negocinho escrito assim, 0-100 km. Se você pegar uma régua e medir aí na sua apostila do 0 até o 100, você vai perceber que vai dar 1 centímetro. Professor, o que significa isso então? Turma, essa é a escala do mapa. Significa que cada centímetro do seu mapa equivale a 100 quilômetros na realidade. Como assim, professor? Imagina que você meça a distância de qualquer ponto, de qualquer cidade até qualquer cidade. Cada centímetro que você medir na régua vai equivaler a 100 quilômetros na realidade. Então, essa escala 0, 100 significa que cada centímetro no mapa equivale a 100 quilômetros. Então, vamos fazer a atividade 1. Meça a distância entre as cidades de Teresina e Salvador. Quantos centímetros separam as duas cidades? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir a distância das duas cidades. Olha que rápido, hein? Então, se você pegar a régua, lembrando que sempre que nós vamos medir com a régua, temos que começar do zero. Você vai medir a distância de Teresina até Salvador com a régua na sua apostila. Você vai perceber que vai dar 9 centímetros. Então, respondendo à pergunta, quantos centímetros separam as duas cidades no mapa? 9 centímetros. Correto? Então vamos lá? 9 centímetros. Escreva a seguir a escala desse mapa. Qual é a escala? 2 pontos, 100 quilômetros. Professor, mas você fez diferente do que está aqui embaixo. Turma, esta aqui é a representação numérica. Eu tenho várias formas. Essa primeira forma aqui embaixo é a representação gráfica e essa aqui é a representação numérica. Professor, então como é que a gente lê isso aqui? Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 100 quilômetros na realidade. Beleza? Agora ficou fácil o item C. 1 centímetro nesse mapa representa quantos quilômetros no espaço real? Representa 100 quilômetros. Já no item D, ele pergunta pra gente, no espaço real, quantos quilômetros em linha reta separam as cidades de Teresina e Salvador? Já entenderam? Com um simples mapa e uma régua, eu consigo descobrir qual a distância entre duas cidades de qualquer ponto do mundo. Então, se eu medir de Teresina até Salvador e deu 9 centímetros na minha apostila, e eu sei que cada centímetro equivale a 100 quilômetros, então a distância entre as duas cidades é de 900 quilômetros. Professor, que conta você fez?
Muito simples. Eu multipliquei 9 centímetros, que eu fiz aqui no meu mapa, por 100 quilômetros, que é a escala. Então eu multipliquei 9 vezes 100 e descobri que a distância entre Teresina e Salvador é de 900 quilômetros. Na página 199, ele pede para você utilizar seu atlas geográfico, mas não precisa. Presta atenção aqui e usa o mapa que eu estou utilizando para responder a questão, combinado? 2. Meça a distância entre Palmas e Porto Alegre. Quantos centímetros separam as duas cidades no mapa? Então eu já medi aqui no meu atlas geográfico a distância entre Tocantins, que é a capital, entre Palmas, que é a capital do Tocantins, e Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, deu 9 centímetros. Então a distância entre Palmas e Porto Alegre no mapa em centímetros é de 9 centímetros. Ficou fácil, né? Escreva aqui a escala do mapa Brasil político. Qual que é a escala? 1, 2 pontos, 250. Professor, de onde você tirou isso? Tá aqui no meu mapa. Quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros na realidade. 1 centímetro nesse mapa representa quantos quilômetros no espaço real? Representa 250 quilômetros. Utilizando sua calculadora, responda qual a distância em linha reta no espaço real entre Palmas e Porto Alegre. No espaço real, a distância entre Palmas e Porto Alegre em linha reta é de 2.250 quilômetros. Professor, de onde você tirou esse número? Eu multipliquei 9 centímetros, que eu medi na régua, vezes a escala, que é 250 quilômetros. Então, 9 vezes 250, 2.250. E agora vamos à resolução do último exercício. Exercício 3. No mesmo mapa, o mesmo mapa do exercício 2, meça a distância entre Campo Grande e Cuiabá. Então, eu já medi a distância. Utilizando a minha régua virtual, eu medi a distância de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, até Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e deu 2,3 centímetros. Então vamos à pergunta? Quantos centímetros separam as duas cidades do mapa, Campo Grande e Cuiabá? 2,3 centímetros. Utilizando sua calculadora, responda qual a distância no espaço real em linha reta entre as duas cidades. Então ele quer que você descubra qual é a distância real entre as duas cidades. Bom, eu sei que 1 centímetro do meu mapa equivale a 250 quilômetros. E eu sei que a distância entre as duas cidades é de 2,3 centímetros. Fica bem fácil responder. No espaço real, a distância entre Campo Grande e Cuiabá em linha reta é de 575 quilômetros. Mais uma vez a pergunta, como você descobriu a resposta? Bem simples. Eu multipliquei 2,3 vezes 250 e obtive 575 quilômetros. Professor, de onde você tirou esse 2,3? Eu multipliquei o 2,3 que eu medi com a régua, vezes a minha escala, que é de 250 quilômetros. Então vocês perceberam uma coisa? Eu sempre multiplico os centímetros que eu medi com a régua vezes a escala, e eu sempre vou descobrir a distância real entre as duas cidades. Ok? Ah, entenderam? Será que ficou bem compreendido? Vocês viram como é importante nós aprendermos a construir uma planta baixa? Planta baixa serve para muitas coisas, né? É parecido com uma maquete, só que a diferença é que em vez da gente construir, a gente desenha numa folha de papel. Bom, agora, hora da tarefa. Agora realmente é hora de ver se você realmente aprendeu e entendeu todo o conteúdo. Vamos lá? O Atlas contém valiosas informações para quem sabe lê-las e interpretá-las. Você já conhece vários elementos que compõem a linguagem cartográfica. Bom, não se perca aí. Nós estamos na página 200.
Localize o mapa mundi em seu atlas geográfico e consulte-o para responder as questões. Bom, mais uma vez, você não vai precisar do seu atlas geográfico, tá bom? Nós colocamos um mapa mundi nesse slide aqui que você vai receber ao final da sua aula, combinado? Então presta atenção o que você vai precisar fazer. Primeiro, anotar o título do mapa. Segundo, verificar qual é o símbolo que indica os pontos cardeais. Você já aprendeu isso? Você já sabe que o mapa não tem o tamanho real do espaço que ele representa. Nós aprendemos que o mapa é a redução do espaço real. Que símbolo mostra quantas vezes o espaço do mapa foi reduzido? Lembra que lá no cantinho do seu mapa tinha um número? Todo mapa tem um numerinho lá no cantinho chamado escala. Presta atenção nisso. Qual é a escala desse mapa? Ficou fácil, né? Porque nas atividades anteriores nós fizemos alguns exercícios com isso. Como se lê a escala? Além do título, das direções cardeais e da escala, que outras informações ajudam a compreender o mapa? Esse aqui é o mapa mundi que você vai receber. Se você observar bem, nós temos algumas informações nesse mapa aqui. Nós temos a escala, nós temos a rosa dos ventos, nós temos os nomes dos continentes. Então é esse mapa aqui que você vai utilizar para responder as questões, beleza? Não é para usar o seu atlas não, combinado? 2. Agora, abra no mapa a região Nordeste político. Presta bem atenção que a gente vai mostrar qual página você vai localizar esse mapa. Qual é a escala do mapa? É isso que você vai precisar fazer. Como se lê a escala? Quantos centímetros separam no mapa as cidades de São Luís e Maceió? Então você vai precisar pegar a reguinha e medir a distância de uma cidade até a outra. Quantos quilômetros em linha reta separam as duas cidades? Aí você vai precisar fazer aquela continha parecida com aquela que nós fizemos nas atividades anteriores. Meça a distância em centímetros entre Teresina e Natal e anote-a. Qual a distância em quilômetro entre as duas cidades? Então, você vai pegar todas as instruções da página anterior, você vai lá na página 198 do seu material impresso e vai fazer tudo o que se pede. Todas as informações estão nesse mapa. Pessoal, agora é a hora de você treinar, correto? Se não fizer, não aprende. Então esse é um combinado nosso importante. Onde está o mapa? Na página 198. Não se perca, hein? Agora, presta bem atenção. Então você vai precisar fazer a leitura da sua apostila, é sempre importante fazer a leitura. Acompanha de pertinho o vídeo, se você sentiu alguma dificuldade, assiste esse vídeo de novo, assiste a aula de novo, tem bastante informação interessante. Ah, professora, eu não dei conta de fazer atividade. Poxa vida, assiste o vídeo de novo, que boa parte das atividades estão resolvidas lá. Ficou basicamente somente a tarefa para você fazer sozinho. Combinado? Bom, agora, lembra da surpresa lá do comecinho da aula? Vocês notaram que o nosso cenário hoje está todo preparado para uma ocasião especial? Hoje é aniversário de Barretos, da nossa querida cidade. E nós preparamos um vídeo carinhoso para você acompanhar um pouco dessa emoção do aniversário da nossa cidade. Vamos lá? Vento gelado batendo em meu rosto, me diz que é agosto, florada do Ipê. Meu sertão diz que eu me esqueça de todos os apreços, que eu vá pra Barretos, pra festa do peão. Eu sinto aquele abraço me aquecendo o coração. O abraço de Barretos faz do inverno outro verão. A festa não termina, um segredo ela tem. A gente fica em festa até chegar o ano que vem. Não vou perder esse festão, eu vou embora pra festa do peão. Não vou perder esse festão, eu vou embora pra festa do peão. Não vou perder esse festão, eu vou embora pra festa do peão. Não vou perder esse festão, eu vou embora pra festa do peão. Vento gelado batendo em meu rosto, me diz que é agosto, florada do Ipê.
sertão diz que eu me esqueça de todos os apreços, que eu vá pra Barretos, pra festa do peão. Eu sinto aquele abraço me aquecendo o coração. O abraço de Barretos faz do inverno outro verão. A festa não termina, um segredo ela tem. A gente fica em festa até chegar o ano que vem. Não vou perder esse festão, eu vou embora pra festa do peão. Não vou perder esse festão, eu vou embora pra festa do peão. Não vou perder esse festão, eu vou embora pra festa do peão. Não vou perder esse festão, eu vou embora pra festa do peão. Ah, que legal, hein? Poxa vida, nossa cidade fazendo 166 anos. Eu não sou barretense de nascimento, mas eu adotei essa cidade para minha vida e é essa cidade que eu amo e eu acredito que você também a ame também. Parabéns, Barretos, por mais um aniversário e que nós tenhamos mais um monte de aniversários pela frente, tá bom? Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.